Revolução Francesa, de Eric Hobsbawm. Resumo do livro. Há um mundo anterior e outro posterior à Revolução Francesa. A Revolução Industrial transformou as relações de trabalho e impulsionou os setores econômicos. Mas a Revolução Francesa atingiu mais fundo. O movimento de 1789 alterou o cotidiano da população, modificou o conceito e o vocabulário do nacionalismo, forneceu códigos legais, um sistema de medidas, enfim, ela forneceu a ideologia transformadora que rompeu barreiras, inclusive dos países que resistiam às ideias europeias. O final do século XVIII foi marcado por uma série de revoltas e agitações políticas nos diversos cantos do planeta. Colônias buscavam autonomia, estados lutavam por independência e, no meio de tudo isso, a Revolução Francesa pode ser apontada como a que teve maior alcance e repercussão. A crise do antigo regime não se limitou à França e nem a Revolução Francesa foi um fenômeno isolado. Contudo, suas consequências foram mais profundas. Primeiro, porque aconteceu no mais populoso e poderoso estado da Europa. Em segundo, ela foi muito mais radical que outras revoltas que a precederam. E em terceiro, a Revolução Francesa foi a única marcada por um caráter ecumênico. Enfim, a Revolução Francesa é um marco em todos os países. A Revolução Francesa foi a revolução do seu tempo. É preciso entender suas origens e as condições para que ela eclodisse na França. A primeira coisa a ser feita é procurar suas condições gerais na situação específica da França e não na Europa em geral. Rival econômica da Grã-Bretanha, a França viu o crescimento da influência política e o avanço econômico alcançado pelos ingleses. Houve tentativas de alavancar a economia francesa, como as propostas de Turgot. O problema é que essas ações esbarravam na máquina administrativa da monarquia absolutista. Os nobres franceses gozavam de privilégios, como a isenção de vários impostos e o direito de receber tributos feudais. Porém, a monarquia absoluta havia destituído os nobres de sua independência e responsabilidades políticas, delegando à classe média ascendente as funções administrativas. No decorrer desse processo, os nobres observaram o esvaziamento de suas riquezas e passaram a pleitear as funções oficiais exercidas pela classe média. Resultado desse processo foi o conflito entre a estrutura oficial, com interesses estabelecidos no antigo regime, e as novas forças sociais ascendentes. Esse fenômeno foi mais agudo na França. Usando seus direitos feudais, a nobreza não exasperava somente a classe média, mas atingia profundamente, através da extorsão, o campesinato. Essa classe, que representava 80% da população da França e enfrentava os problemas econômicos e sociais que lhes eram impostos. Em geral, o campesinato era formado por homens livres e proprietários de terras, ainda que não em grandes extensões. Os tributos e taxas tomavam proporções cada vez maiores e consumiam grande parte da renda do camponês. A Revolução começou como uma tentativa de recapturar o Estado. Captura essa empreendida pela aristocracia e pelos parlamentos. E, não fosse pelo desprezo à profunda crise socioeconômica que suas exigências acarretavam e por ter subestimado a força do terceiro poder, a nobreza poderia ter alcançado seus objetivos. Mas a revolução não foi realizada por um grupo organizado ou por um partido e nem chegou a apresentar líderes que conduzissem as massas rumo à revolução. Um grupo foi responsável por dar a unidade efetiva ao movimento revolucionário: a burguesia. Suas exigências foram norteadas da famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
de 1789. A característica marcante desse documento é ser contra a sociedade hierárquica e de privilégios da nobreza, mas não um manifesto a favor de uma sociedade democrática e igualitária. O burguês liberal clássico não era democrata, mas sim um devoto do constitucionalismo de um Estado secular com liberdades civis e garantias para a empresa privada e de um governo de contribuintes e proprietários. O objetivo da vitoriosa burguesia moderada, que havia se transformado na Assembleia Constituinte, era promover a racionalização e reforma da França. Suas perspectivas eram inteiramente liberais, porém dava pouca satisfação ao povo comum. Em 1791, a Constituição colocou de lado a democracia excessiva com um sistema monárquico constitucional baseado num direito de voto dos cidadãos ativos. A incontrolada economia de livre empresa dos moderados acentuou as flutuações dos preços dos alimentos e, consequentemente, a militância dos pobres das cidades, especialmente Paris. A guerra que eclodiu em seguida agravou a situação e transformou a história da Revolução Francesa na história da Europa. Duas forças protagonizaram os atos que levaram a França a uma guerra geral: a extrema-direita e a esquerda moderada. A nobreza, a aristocracia e clero depositava sua esperança de restauração em uma intervenção estrangeira que restituísse o antigo regime e, mais do que isso, bloquear a difusão das ideias perturbadoras projetadas a partir da França. Para os franceses em geral e para seus simpatizantes no exterior, a libertação da França era simplesmente o primeiro passo para o triunfo universal da liberdade. Havia entre os revolucionários, moderados e extremistas uma paixão generosa e genuinamente exaltada em difundir a liberdade. Contudo, a guerra também favoreceu a solução de problemas domésticos. Sob a ameaça de intervenção estrangeira, os homens de negócio argumentavam que as incertezas econômicas, a moeda desvalorizada e outros problemas só seriam sanados com a dissipação dessa ameaça. Logo passaram a ver o quanto lucrativa a guerra poderia se tornar. A guerra proporcionou uma relação entre a revolução, a libertação, a exploração e a direção política. No decorrer de sua crise, a jovem República Francesa descobriu ou inventou a guerra total, a plena mobilização dos recursos de uma nação com o recrutamento, o racionamento e uma economia de guerra rigidamente controlada. É a virtual abolição, dentro do país e no exterior, da distinção entre soldados e civis. Os dois grupos, sans-culottes e girondinos, apresentavam divergências quanto ao governo revolucionário de guerra. O primeiro saudava esse tipo de governo, porque entendiam que só dessa forma poderiam defender a França de uma contra-revolução e da intervenção estrangeira, e também que, através de seus métodos, alcançavam uma maior mobilização do povo e se aproximavam mais de uma justiça social. Os girondinos, por sua vez, temiam as consequências políticas da combinação de uma revolução de massa com a guerra que eles provocaram. Além disso, não estavam preparados para combater e vencer a esquerda. Em 2 de junho de 1793, o golpe dos sans-culottes derrubou a Gironda. Para a maioria da Convenção Nacional, a escolha era simples: ou o terror, com todos os seus defeitos do ponto de vista da classe média, ou a destruição da Revolução, a desintegração do Estado Nacional e provavelmente o desaparecimento do país. E, não fosse a desesperada crise da França, muitos deles teriam preferido um regime menos ferrenho. Quando os jacobinos ascendem ao poder, o governo do terror é levado ao seu ápice. A primeira tarefa do regime jacobino
foi mobilizar o apoio da massa contra a dissidência dos notáveis da província e dos girondinos e preservar o já mobilizado apoio de massa dos sans-culottes de Paris. Uma nova Constituição foi proclamada e deu ao povo o sufrágio universal, o direito de insurreição, trabalho ou subsistência e, o mais importante, a declaração oficial de que a felicidade de todos era o objetivo do governo e de que os direitos do povo deveriam ser não somente acessíveis, mas também operantes. Os jacobinos aboliram sem indenização todos os direitos feudais remanescentes. Aumentaram as oportunidades para o pequeno comprador adquirir terras confiscadas dos emigrantes e aboliram a escravidão das colônias francesas. O erro jacobino foi o de não estimular o crescimento econômico ao estabelecer uma economia que girava em torno de pequenos e médios proprietários de terra, pequenos artesãos e lojistas economicamente retrógrados, forçando a transformação capitalista agrária da agricultura e da pequena empresa a caminhar lentamente, dificultando a urbanização, a expansão do mercado doméstico, a multiplicação da classe trabalhadora e o consequente avanço da Revolução Proletária. O problema que a classe média francesa enfrentava no período revolucionário de 1794 a 1799 era como e de que forma alcançar a estabilidade política e o avanço econômico nas bases do Programa Liberal de 1781 a 1791. As rápidas alternâncias de regime foram tentativas para se manter a sociedade burguesa, evitando, ao mesmo tempo, o duplo perigo da República Democrática Jacobina e do antigo regime. A solução foi o exército francês. A inatividade era a única garantia segura de poder para um regime fraco e impopular. Mas classe média necessitava de expansão. O exército resolveu este problema, aparentemente insolúvel. Ele conquistou, pagou-se a si mesmo e, mais do que isto, suas pilhagens e conquistas resgataram o governo. Sem grandes recursos, o exército francês adotou a tática de guerras curtas e vitoriosas, pois era o único modo viável de se fazer a guerra. Outro fator importante do exército era proporcionar uma carreira aberta pelo talento das revoluções burguesas. O exército foi o pilar do governo pós-termidoriano e Napoleão, uma pessoa adequada para concluir a Revolução Burguesa e iniciar o regime burguês.